Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de janeiro. Janeiro foi um mês em que eu fiz muitas leituras, apesar de ter sido aí um mês bem complicado para mim, mas também teve a maratona literária de verão, então eu acabei lendo bastante e vou contar aqui para vocês sobre todas as leituras que eu fiz. Então, vamos lá! A primeira leitura que eu realizei em janeiro foi, claro, Dissolving Classroom, do Junji Ito. Eu tenho uma certa mania de tentar começar o ano com alguma leitura que eu acho que vai ser, assim, uns 5 estrelas pra já começar bem. E pensando nisso, esse ano eu não sabia exatamente o que escolher pra começar, né? E aí, lógico, eu falei, Junji Ito, com certeza, vem aí uns 5 estrelas e veio. Porque aqui nós teremos esses dois personagens que são irmãos, o Yuma e a Shizumi, e eles se mudam geralmente de lugar para lugar com uma certa frequência. E aqui logo no começo, o Yuma, ele é transferido para uma nova escola, tá no ensino médio, e uma garota, uma colega de classe, a Keiko, vai ficar assim muito interessada nele, porque ele é um cara bem diferente. Ele se desculpa por exatamente tudo o tempo inteiro, a ponto de ser totalmente submisso. E se já não bastasse isso ser estranho, a Keiko também vai conhecer a Shizumi, que é a irmã mais nova do Yuma, e ela vai contar algo muito louco pra Keiko, que é que o Yuma, na verdade, tem aí um pacto com o demônio e que, através das desculpas dele, o cérebro das pessoas começa a derreter. E a própria Shizumi ama experimentar essa iguaria. A partir desse momento, nós teremos aí vários capítulos interligados numa ordem cronológica que vai contando um pouquinho mais das aventuras desses dois irmãos. Gente, este foi um mangá 5 estrelas, comecei muito bem o ano, porque ele é extremamente bizarro, bem Junji Ito, né, gente? Quando a gente tá falando de Junji Ito, a gente tá falando de bizarrices o tempo inteiro. E assim, é lógico que aqui você vai encontrar muitas coisas que vão te aterrorizar e ao mesmo tempo essa é uma história bem curta na realidade. Então, eu acho que é uma boa para quem tá começando aí a ler Junji Ito, para ter aí um primeiro contato. Com certeza foi uma leitura que eu adorei ter feito. Comecei o ano com o pé direito. Depois, eu li O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Gente, este livro, ele foi, assim, pra mim, uma aprovação, mas eu vou explicar por quê. Eu já tinha tentado ler esse livro diversas vezes e eu não conseguia. Eu sempre parava numa determinada parte, que é, aqui a gente tem o Arthur Dent, que é o nosso protagonista, que ele é assim, um típico inglês, ele só quer ficar em casa, tomando o seu chazinho de boa, e a casa dele está para ser derrubada pela prefeitura, porque eles estão para construir um desvio. Só que aí, um amigo dele, o Ford Prefect, vai chegar e vai falar assim, olha, a coisa é bem pior do que isso. Na verdade, a Terra vai ser destruída, porque estão construindo um desvio galáctico, e para isso vão ter que detonar a Terra. Então, os dois acabam escapando minutos antes dessa explosão e acabam pegando carona em uma nave que está de passagem. E sempre nessa parte, a história me perdia. Eu gostava até aquele ponto. Só que este ano, eu estou fazendo um desafio de leitura com o Matt. E o nosso desafio é propor que o outro leia alguns livros, né, que a gente goste e que a gente gostaria de poder comentar mais sobre. Só que, né, não tem como porque o outro nunca leu. Então, um desses livros, que foi aí o meu desafio, era O Guia do Mochileiro das Galáxias. E dessa vez foi, gente. E o que eu posso dizer dessa leitura é o seguinte, eu acho que como comédia ela funciona muito bem, porque na verdade ela começou não como um livro, né, que na verdade é uma trilogia de 5 livros, se é que faz algum sentido, mas o Douglas Adams ele começou, na verdade, contando essa história através de um programa da BBC. E isso foi se tornando, na verdade, um livro depois do outro, e conta aí as histórias, não só do Arthur, mas também do seu amigo, o Ford, que na verdade estava na Terra para recolher informações para um certo guia do Mochileiro das Galáxias, que é meio aí que um guia turístico que conta um pouquinho sobre todos os lugares do universo.
Então, ele é um livro bem divertido, ele é um livro bem dinâmico e ele é um livro bem aleatório. E é por isso que eu falo que se você está procurando um livro de sci-fi, de ficção científica, aí eu acho que ele não funciona. Eu, particularmente, gosto de livros de ficção científica que são mais profundos, que de alguma forma falem sobre o ser humano, filosofem, falem sobre outras coisas. E aqui, tudo bem, a gente vai ter diversos planetas, diversas raças, diversos alienígenas, mas ele é realmente muito aleatório, nada tem meio que um porquê. O que eu mais gostei aqui foi o Marvin, que foi o androide paranoide. Gente, eu me identifiquei muito porque ele é um robô extremamente depressivo e pessimista, e ele sim fez com que eu gargalhasse muito. E, no geral, eu acho que foi uma boa experiência, mas não é tanto assim a minha praia. Realmente, o humor britânico não é uma coisa que eu sou muito chegada, e transmitido aqui nesse livro, como eu disse, eu acho que ele funciona muito bem, né, como comédia. Ele até mesmo brinca com grandes clássicos da ficção científica, tanto que a gente tem Fundação sendo mencionada o tempo inteiro. Vira e mexe a gente tem aí uma comparação, por exemplo, da Enciclopédia Galáctica, criada pelo Hari Seldon, né, do Isaac Asimov, com o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas eu acho que realmente como ficção científica ele deixa assim a desejar. Gostei, foi uma experiência ok. Depois eu li A Balada do Velho Marinheiro, do Samuel Taylor Coleridge. Eu não sabia se eu poderia contabilizar esse longo poema como um livro, mas pela importância dele, eu creio que sim. Aqui a gente vai ter um longo poema que vai inaugurar o romantismo na Inglaterra. E a gente vai encontrar a história deste velho marinheiro que invade uma festa de casamento e acaba contando para um dos convidados as experiências que ele viveu no mar. E aí ele vai contar de quando ele estava na Antártida, junto com uma tripulação, e eles estavam ali com fome, com sede, presos no gelo, não viam perspectiva de voltar para casa, até que de repente um albatroz começa a circular esse barco. E o albatroz acaba levando eles para um caminho fora desse gelo. E ele traz aí então uma boa sorte. Ele ajuda esses marinheiros a encontrarem o caminho de casa. Só que o nosso marinheiro aqui, que é o protagonista, num determinado momento ele vai matar esse albatroz. E o resto da tripulação, muito pistola, vai pegar esse albatroz e vai colocar aí pendurado no pescoço desse marinheiro. E é então que a gente vai ter aí coisas naturais e sobrenaturais ocorrendo. Este poema, ele é de extrema importância, tanto para sua época, lógico, na literatura, quanto para hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque eu resolvi que já tinha passado da hora de eu ler sobre este poema, saber mais, exatamente porque eu encontro ele em tudo quanto é lugar, em referências populares, tanto em expressões, né, na língua inglesa, mas também a gente tem aí música de Iron Maiden, que tem essa história. A gente tem O Farol, o filme maravilhoso com William Dafoe e Robert Pattinson. A gente tem aí o Who Goes There, que é aí uma novela que originou a adaptação, né, O Enigma de Outro Mundo. E também, gente, eu resolvi ler porque eu estava lendo Piranesi, da Susanna Clarke, vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E num determinado momento aparece um albatroz. Eu sabia que tinha a ver com todo o significado da Balada do Velho Marinheiro. Então falei, tá na hora de ler, li, gostei bastante. Eu acho que é uma daquelas histórias, um daqueles poemas que todo mundo precisa conhecer, porque você vai ter aí contato com ele de uma forma ou de outra na nossa cultura. Depois disso, eu li O Livro do Conforto, do Matt Haig. Gente, O Livro do Conforto foi uma experiência pra mim, porque eu não sou tão acostumada a ler livros de não ficção, principalmente voltados para autoajuda. E esse livro, ele se encaixa nisso, porque o Matt Haig, que é autor aí de diversos livros, ele sofreu e sofre muito com questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, toque, pânico. E esse é um livro em que ele decide aí listar, contar, refletir sobre coisas que ele foi aprendendo na vida e que de alguma forma fazem com que a vida dele seja mais tranquila, vivendo com tudo isso. E assim, como eu sou uma pessoa que tem muitos desses distúrbios, foi muito interessante ter visto um autor que também tem, escrevendo para pessoas que também têm que lidar com isso todos os dias. E é lógico, aqui ele não vai falar nada de muito grandioso, que é uma grande novidade. Não,
não, mas ele reforça ideias e pensamentos que a gente precisa ter. E eu, principalmente, me senti muito tocada em diversos momentos. Eu achei que tem coisas ali que ressoam muito em mim, sabe? Tem diversas partes que eu me peguei ali muito concentrada, me peguei sentindo aquilo. Teve momentos em que eu chorei, porque eu acho sim que ele é um ótimo livro para quem tá passando por momentos difíceis, para quem precisa se lembrar, mesmo daquelas pequenas coisas da vida, de detalhes, de pequenos motivos para se continuar vivendo. Então, foi uma ótima experiência, foi assim primordial para mim ter lido esse livro e ter conhecido um pouco mais dos dilemas e de tudo que o Matt Haig enfrenta e que eu também enfrento. Depois veio o primeiro volume de Death Note. Vocês escolheram, e pra quem não me segue, gente, tá? Me siga no Instagram, porque foi por lá que eu fiz uma pesquisa para que vocês decidissem qual mangá eu iria ler em 2022, do começo ao fim, como eu fiz com Fruits Basket no ano passado. E o mais votado foi Death Note. E eu já conhecia essa história porque eu assisti o anime, eu gosto muito, eu sou completamente apaixonada pelo L. E aqui a gente tem um reino de deuses da morte, de Shinigamis. E um deles, o Ryuki, ele tá extremamente cansado, ele só vê a monotonia que existe ali, e ele decide causar um pouco de caos. E ele deixa o seu Death Note, que é um caderno da morte, cair na Terra. Quem encontra esse caderno? Um estudante do ensino médio completamente brilhante, que é o Light Yagami. E o Light, ele tem um senso de justiça muito complicado. Ele acha que o mundo seria bem melhor se não tivessem tantas pessoas ruins, se não tivessem assaltantes, se não tivessem assassinos, se não tivessem criminosos no geral. Só que aí o que vai acontecer? Quando ele encontra esse livro e ele entra em contato com o Ryuki, ele vai aprender como é que funcionam as regras desse livro. E nesse livro, quando você escreve o nome de alguém e coloca, seja a hora da morte, seja a causa, a pessoa vai morrer. E é lógico que o Light, nesse momento, ele vai se sentir o deus desse novo mundo que ele quer criar, completamente justo e utópico, e vai começar a matar aí sistematicamente muitos criminosos. Só que é lógico que a polícia do Japão vai perceber que tem alguma coisa errada. E para isso, eles vão contar com a ajuda de uma figura misteriosa que é o L. O L não se sabe qual o nome dele, nunca se viu a cara dele, mas ele acha que existe sim um serial killer que está matando esses criminosos e ele vai fazer de tudo para descobrir. Então aqui a gente vai ter meio que um jogo o tempo inteiro de gato e rato para ver qual deles é mais inteligente, qual alcança o seu objetivo antes, se é o L ou se é o Light. Gente, que história! Ela já começa assim, te apresentando os personagens, deixando muito claro quais as regras, né, desse livro e como a genialidade desses dois protagonistas é algo assim inacreditável. Porque conforme você vai lendo, você vai se sentindo dentro daquela história, você, ao mesmo tempo que você ama esses personagens, você também odeia eles, você questiona o tempo inteiro o que eles estão fazendo, as suas motivações, você acaba aí se identificando às vezes com um ou com outro, e você quer saber mais sobre toda essa investigação que tá acontecendo e saber aí qual dos dois vai conseguir o seu objetivo primeiro. Maravilhoso o primeiro volume, eu mal posso esperar para começar o segundo. Para o projeto Lendo Christie, o primeiro livro do ano foi O Cão da Morte. O Cão da Morte é uma coletânea bem diferente do que a Agatha costumava escrever, porque aqui nós teremos contos sobrenaturais. E isso, lógico, não era tão a praia da Agatha. Ela costumava ir muito mais para a ciência, né? Tanto que a gente vê aí o Poirot, a Miss Marple e os outros detetives descobrindo, né, e chegando ao fundo das coisas, dos crimes, através das deduções do que poderia ter acontecido. E aqui não, a gente vai ter várias histórias com um teor totalmente místico e sobrenatural. E assim, assustador, gente. Posso falar por mim que eu fiquei impressionada de ver como a Agatha, ela realmente era uma boa escritora acima de tudo. Ela não era só a rainha do crime, ela conseguia escrever tudo aquilo que ela se propunha a escrever.
Por que eu falo isso? Porque aqui, conforme a gente vai lendo um conto ou outro, a gente vai tendo, lógico, inspirações. A gente vai percebendo que em alguns momentos ela se inspira no Sir Arthur Conan Doyle, vai ter momentos em que ela vai se inspirar em Edgar Allan Poe, vai ter história aqui que até mesmo vai lembrar H.P. Lovecraft. Então, conforme você vai lendo e você vai vendo essa parte da Agatha que é mais voltada pro terror, isso acaba surpreendendo. Enquanto algumas histórias vão te deixar assim arrepiado, por exemplo, O Quarto Homem, eu acho esse um dos melhores contos que a Agatha já escreveu. A gente também tem, por exemplo, algo mais melancólico, como A Lâmpada. Então, assim, esse foi um livro muito gostoso de ler. As histórias são menores, eu gostei bastante. Com certeza aí foi um livro bem diferente do que a gente costuma ver da Agatha, mas que prova como ela era uma autora sensacional. Depois, eu li Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, do Haruki Murakami. Este foi o primeiro livro do projeto Murakamando e foi uma experiência bem diferente. E por que eu falo isso? Porque aqui a gente tem as duas primeiras novelas que o Haruki Murakami escreveu. A primeira, que é a Ouça a Canção do Vento, e a segunda, que é Pinball 1973. Na primeira, eu acho que o que eu mais gostei foi que logo na introdução, o Haruki Murakami ele vai falar um pouquinho de como ele decidiu escrever essa história, de como um belo dia ele resolveu que ele ia ser um autor. E aí ele vai descrever um pouco como foi o processo de escrita dele, de como a escrita do Murakami, que é algo tão típico hoje, se tornou assim a escrita do Murakami. E aqui, né, na história em si, a gente vai conhecer um narrador que não tem nome, mas a gente vai acompanhar a trajetória dele e ele vai nos contar sobre o Rat. O Rat é um personagem que aparece em diversas obras do Murakami. E esse narrador tem muito contato com o Rat através de um bar onde eles sempre vão, né, beber e conversar. E o Rat, ele quer ser um escritor, ele ama ouvir histórias, ele ama colecionar histórias. Só que o foco dessa história vai ser, na verdade, este narrador, e a gente vai saber um pouquinho da vida dele, de como ele vive, do que ele gosta, do que ele não gosta. A gente vai simplesmente aí acompanhar a rotina dele. Não tem assim nada grandioso, sabe? A gente vai ver, por exemplo, ele se lembrando de uma garota da época da faculdade, ele contando das mulheres que ele amou, ele conhecendo aí uma nova garota, a vida dele, como que vai se seguir a partir disso. Então assim, gente, ele é como se fosse um trecho da vida desse personagem. Eu gostei dessa primeira história, eu acho que ela tem momentos muito marcantes. O Murakami, ele muitas vezes, ele fala o que ele quer falar de uma maneira muito simples e nas entrelinhas. Ao mesmo tempo em que ele solta uma frase que ela significa 1 milhão de coisas, ele também consegue falar muito nos seus silêncios, naquilo que ele não coloca. E ele tem momentos, assim, tocantes, ele tem momentos que vai te fazer refletir. Então, assim, não foi a minha melhor experiência com Murakami, não foi, mas eu gostei. E aí chega Pinball 1973, que a gente também vai ter um narrador que não tem nome e que também tem uma certa amizade com o Rat. Mas, apesar da gente acompanhar um pouco mais da vida do Rat aqui, um pouquinho das escolhas, das decisões dele, da sua infância, do que ele realmente pensa, o foco também vai ser no narrador, que aqui é um homem que trabalha com tradução, ele mora com 2 gêmeas, e este vai ser um livro sobre vícios. Ele vai falar muito sobre, por exemplo, o vício de pinball, de um jogo. E isso vai servir como um subterfúgio para falar sobre os nossos vícios e as nossas virtudes. Esse livro, ele também tem passagens assim que me marcaram, mas eu não gostei tanto dele pelo simples fato de que eu não me importei tanto com o protagonista. Eu não queria saber tanto sobre a história dele, como foi mais no caso de Ouça a Canção do Vento. Então, assim, eu sei que é o começo da carreira do Murakami, e realmente eu quis começar a ler as suas ficções de forma cronológica para ver como que ele avançou na sua escrita. E então é lógico que, como as primeiras novelas, elas não são maravilhosas, excelentes, mas elas dão aquele gostinho, você vê ali onde o Murakami quer chegar e onde ele vai chegar lá no futuro. Então assim, valeu a pena? Valeu! E eu finalmente li A Caminho do Altar, da Julia Quinn.
A Caminho do Altar é o 8º livro dos Bridgertons e vai contar aqui a história do Gregory, que é o último dos irmãos que ainda está solteiro. Mas diferente dos outros irmãos que a gente foi conhecendo, né, nas outras histórias, ele não tem essa coisa de que ele não quer se comprometer, que ele não quer se apaixonar. Não, o Gregory, ele cresceu numa família em que as pessoas foram se casando por amor. E ele acredita demais no amor. Só que ele nunca se apaixonou por ninguém. Até que um belo dia ele vai estar ali num baile, vai olhar essa mulher e vai ser assim, amor à primeira vista. E ele vai ficar completamente apaixonado pela Hermione Watson. Só que a Hermione Watson, ela é essa mulher lindíssima, maravilhosa, que todos os homens são apaixonados, e ela é apaixonada pelo secretário do pai dela. E naquela época existe toda uma questão de classe social, e a melhor amiga dela, a Lucinda, vai ver que não dá aí certo, que as coisas vão ser muito complicadas, e ela promete que ela vai encontrar o amor da vida da Hermione, alguém que seja ali próprio da classe social dela, e que a melhor escolha é o Gregory. Então a Lucinda vai tentar fazer de tudo para aproximar a Hermione e o Gregory. Só que é lógico que neste processo, Gregory e Lucy vão se apaixonar. Este foi um livro que ele começou bem, ele começou, lógico, muito óbvio, mas é aquilo que eu falo, gente, histórias de amor, elas muitas vezes são óbvias, então tá tudo bem. Só que ela vai descambando pra uma coisa muito surreal. Eu entendo o que a autora quis fazer aqui. Eu acho que esse é um livro mais leve. Eu acho que de todos os livros, no geral, da Julia Quinn que eu li até agora, esse é o mais leve. E eu gosto do Gregory, eu gosto muito da Lucy, eu gosto até da Hermione, que é uma personagem secundária. Eu acho interessante que a autora, ela traz aqui, por exemplo, um personagem homossexual para aquela época, como aquilo era visto. Então, isso eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha visto isso em nenhum outro livro de romance de época até agora, mas ela poderia ter explorado isso muito mais, seria muito mais interessante se ela tivesse feito isso. E assim, gente, começa a virar uma maluquice. Eu sinto que esse é o maior livro aí dos Bridgertons e chega aí na terceira parte, né, no terceiro ato, e vira uma coisa de louco. Então assim, gente, eu gostei, mas longe de ser o meu livro favorito. Eu sei que tem um 9º livro dos Bridgertons, tá? Que vai contar, se eu não me engano, um pouquinho mais da história da Daphne e do Simon, de como eles viveram felizes para sempre, mas eu não vou ler. Desculpa, eu não vou ler, porque eu não gosto da Daphne, ela é uma das personagens que eu menos gosto dos Bridgertons, eu não gostei do Duque Eu, então eu decidi encerrar por aqui a minha aventura com os Bridgertons, né, terminar aí com a história de amor do Gregory, que era o último que faltava, e assim, agora vamos ver como que será o meu próximo caminho, as minhas próximas escolhas com romance de época, mas finalizei os Bridgertons. Como prometido, li Piranesi, da Susanna Clarke. Piranesi foi algo extremamente surreal, tanto que eu resolvi fazer um vlog de leitura só sobre ele, que vai sair aqui no canal. Piranesi vai contar a história aqui deste protagonista, que é conhecido apenas como Piranesi, que ele vive em uma casa infinita, com salões e vestíbulos infinitos, com milhares de estátuas, e que tem aí basicamente 3 divisões, que é a casa, as nuvens e os mares, onde as marés se encontram. E esse personagem aqui, ele tem uma grande reverência por essa casa onde ele mora. E ele mora ali sozinho, exceto por um outro personagem que ele chama de o outro. Vira e mexe, ele e o outro se encontram para discutir algo que o outro tá tentando buscar nessa casa, que é um grande conhecimento, um grande poder. A gente não sabe o que é, mas a gente vai acompanhar aí o Piranesi tentando ajudar o outro e também aí acompanhar a sua rotina, como ele faz para pescar, os pássaros que ele alimenta, como ele conhece ali na palma da mão cada salão que existe, e você fica aí muito perdido nesse labirinto, porque a escrita da Susanna Clarke é uma coisa mágica.
é linda. Essa história, com certeza, a maneira como ela é narrada, me faz pensar em Laini Taylor, né, com Estranho Sonhador, que é algo mais poético, que é algo mais intimista, e ao mesmo tempo, a história em si me faz pensar sobre O Mar Sem Estrelas, tanto que tem um blurb da Erin Morgenstern aqui, e essa é uma história que vai trazer muitas reflexões, e não só isso, ela vai trazer muitas reviravoltas. Porque quando você acha que você já se acostumou com o que tá acontecendo, que você já se acostumou com a vida do Piranesi, que você já se acostumou com o que a Susanna Clarke tá tentando contar pra gente, ela vem e muda tudo, e você fica chocado. Sério, eu terminei de ler este livro hoje, no dia que eu estou gravando, e eu ainda não consigo parar de pensar sobre ele, porque ele foi um livro que ele mexeu muito comigo pela escrita. A escrita me conquistou completamente, e também esse personagem do Piranesi, ele é muito intrigante, porque apesar dele ser extremamente simples, ele vai falar ali pra gente como ele vê essa casa, como ele vê essas estátuas, existem cadáveres ali, como ele os vê, como ele vê esse encontro das marés. E também, gente, a gente vai acabar se perdendo nesse lugar junto com Piranesi. Esse vai ser um livro que ele vai te levar junto com ele. Você vai ter aí uma imersão tão interessante que na hora que as coisas mudam e você fica chocado com as coisas que estão acontecendo, você vai se sentir completamente perdido, mais perdido que o Piranesi. Que livro! Ele realmente me trouxe, assim, muitas coisas sobre o que pensar, sobre a relação do Piranesi com essa casa, sobre a nossa relação com o mundo, e ele traz aí questões filosóficas extremamente interessantes que eu amei. Com certeza foi um 5 estrelas, eu amei cada segundo. Esse com certeza é um livro que eu quero reler quando eu puder, e agora que eu já li Susanna Clarke, eu quero ler tudo que essa mulher escrever. Por último, vocês sabem que eu sempre falo sobre o meu livro favorito do mês. E não poderia ter sido outro, gente, que não A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Em A Biblioteca da Meia-Noite, nós conheceremos a Nora Seed, uma mulher nos seus 35 anos que vários desastres, várias coisas foram acontecendo na vida dela e ela sente que ela não tem mais um propósito, que todas as pessoas que ela tinha na vida dela a abandonaram, ela sente que ela não tem mais nada para agregar nesse mundo e ela decide que é hora de desistir da vida. E ela vai se encontrar em um momento entre a vida e a morte, onde ela vai chegar em uma biblioteca infinita com livros que assim vão até o teto e que vão assim por extensões e extensões, e ela não sabe o que está acontecendo. E é aí que uma bibliotecária vai contar para ela que aquela é a Biblioteca da Meia-Noite. É uma biblioteca que se encontra realmente entre a vida e a morte, e cada um daqueles livros mostra como seria a vida da Nora se ela tivesse feito uma escolha diferente, já que a Nora, ela pensa muito sobre ter feito todas as escolhas erradas. E aí a gente vai ver a Nora entrando em cada um desses livros, em cada uma dessas histórias e revendo ali, voltando atrás, podendo tomar uma outra decisão, um outro caminho. E aí a gente acompanha como seria a vida dela hoje. Este é um livro, gente, que ele apareceu na minha vida no momento certo. Eu acho que o motivo pelo qual tanta gente gosta desse livro é porque todo mundo é a Nora Seed. Todo mundo tem os seus arrependimentos, as suas decepções, as suas frustrações, aqueles e se, as coisas que a gente quer voltar no passado e mudar, mas que a gente não pode. Só que a Nora pode. Este é um livro extremamente tocante. Ele é cheio, lógico, de frases de impacto, mas ele também traz reflexões extremamente filosóficas para você pensar sobre a vida. Este, né, é um livro escrito pelo Matt Haig, né, que escreveu o livro do conforto, então ele vai acabar colocando aqui os próprios dilemas dele. Então, lógico, foi fácil para mim me ver dentro dessa história, junto da Nora, acompanhando as escolhas dela e pensando sobre a minha própria vida, refletindo sobre os caminhos que eu tomei, sobre os e se que ficaram para trás, sobre os arrependimentos e as decepções, e as coisas boas e as coisas ruins. Com certeza, esse é um livro que ele vai tocar em assuntos complicados como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, como, lógico, né, caminho
que a Nora acaba seguindo quando ela sente que não tem mais nada para oferecer, só que ele também vai trazer uma grande esperança. Essa trama, ela é escrita de uma forma muito rápida, muito gostosa, tem capítulos curtos, então é tudo muito dinâmico, e tudo que ela traz, cada pedacinho dela, vai fazer com que o leitor reflita sobre a própria vida. Com certeza esse foi um livro que fez com que eu chorasse muito, foi um livro que me tocou, foi um livro que me marcou, foi o melhor livro que eu li em janeiro, mas ele já é aí um fortíssimo candidato para melhor livro do ano, porque eu me vi muito na Nora, eu me vi muito nas questões dela, eu vi essa coisa, né, de seed, semente, que é essa tradução que a gente não tem aqui, que acaba se perdendo, né, na hora de traduzir, mas Nora Seed significa semente, né, e aí a gente vê as diversas ramificações, as diversas escolhas, essa árvore da vida que vai crescendo e crescendo e tendo galhos e mais galhos, e eu amei muito, muito essa leitura. Foi uma leitura que mexeu demais comigo, que vai ficar comigo por muitos e muitos anos, e eu acho que o Matt Haig faz um trabalho sensacional aqui, quando ele conta a história da Nora e ao mesmo tempo ele é muito respeitoso com os sentimentos do leitor, com o que o leitor tá sentindo, com as suas emoções, não existe descaso, ele trata tudo de uma forma magnífica. Esse tema, né, dos e se, ele não é algo novo, isso é algo que a gente vê o tempo inteiro. O próprio Matéria Escura do Blake Crouch, que é um dos meus livros de ficção científica favoritos da vida, fala sobre isso. Mas aqui, a maneira dinâmica, rápida, gostosa e impactante que o Matt Haig decide contar a história da Nora é algo assim incomparável. Amei, 5 estrelas, favoritadíssimo. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiserem continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você fez no mês de janeiro. Por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.